Muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Construir, o podcast que descomplica a construção civil para a sua vida. Bom, meu nome é Regel e hoje estamos com um convidado ilustre, né? Nosso sócio aqui no podcast, Thiago Melo. Thiago é especialista em construção celular, um método inovador e que usa blocos inovadores que nós produzimos. E o título do episódio de hoje é Construção Celular, uma tecnologia inovadora na construção. Exatamente. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Construir. Né? Se você nos acompanha desde o começo, deve ter visto o pontapé inicial, que foi o episódio do Alex, fera em vergalhão de fibra de vidro. Se ainda não viu, aqui no card, para você conferir, não deixa de ver que vale muito a pena. E o segundo episódio foi com o meu parceiro aqui, meu sócio, Gelzinho, Gegelito, para os mais próximos. Inventei esse apelido agora. E a gente falou do trabalho dele, né? Que ele é um cara renomado aqui na cidade e acho que até nacional, né? O cara é bom, viu? Não é brincadeira, não. Você vê a cara dele de novinho assim, mas o que ele tem de experiência com recuperação estrutural não tá no gibi, viu? Então, é muito bacana também o podcast que a gente gravou com ele. Se você também não viu, aqui no card, vale muito a pena conferir. Depois que terminar esse, lógico que esse aqui vai ser um fenômeno. É, com certeza. Esse vai ser um fenômeno. Bom, e hoje a gente também vai inaugurar o nosso botão do pânico. Esse botão do pânico é o seguinte: toda vez que a gente estiver falando técnico demais, muito termo técnico, muita coisa difícil, complicada, que qualquer um não consegue entender, então a gente vai acionar o botão do pânico para que a pessoa possa reformular o que ela está falando e falar de uma forma que qualquer um consiga entender. Então, como o nosso objetivo não é falar só para engenheiro, não é falar só para arquiteto, só para mestre de obra, é para falar para todo mundo, então a gente trouxe mais essa novidade aqui. Exatamente. Então, a função desse botão do pânico é a gente tentar tornar o nosso programa o menos técnico possível. Porque a gente sabe que tem muita gente que assiste a gente e que não tem a formação que a gente tem, né? E que não passou, sei lá, os anos de faculdade que a gente passou para aprender esse monte de termo técnico. Então, é muito importante. A gente quer muito apresentar um conteúdo relevante, importante, de valor para todo mundo que nos acompanha e principalmente quer que você entenda o que a gente está falando. Então, a gente trouxe esse botão aí. Se alguém começar a falar termo técnico aqui, solta o dedo no botão, porque hoje a conversa vai ter que ser descontraída e vai ter que ser natural. Não pode, exatamente. Não pode inventar muita moda, não. E além do nosso botão, a gente tem o nosso terceiro componente. A terceira hosta, que é a Alexa. Dá boa noite aí, Alexa. Primeiro o nome dela, depois o comando. Alexa, dê boa noite. Agora. Boa noite, mês de junho. Está liberado falar de festa junina? Tá bom, Alexa, tá bom, calma. Não, festa junina ainda não. Alexa, para. Pronto. Não pode dar muita corda, não. Senão ela vai falando e... Esse tipo de funcionário aí não pode dar muita corda, não, bicho. Porque o cara é folgado. Bom, mas vamos lá, né? Vamos ao que interessa, né? A gente vai falar hoje sobre o que é a construção celular, o que é o método construtivo construção celular e nada mais do que um especialista na área para falar sobre isso, né? Então, Thiagão, explica aí, dá uma introdução para que todos se situem o que é construção celular, o que é esse método construtivo. Então, a construção celular, diferente do que muita gente acha, né? Quando você pesquisa construção celular no YouTube, por exemplo, ou até no Google. No YouTube não, que cai no nosso vídeo. Não tem para onde correr. Querendo ou não, se alguém digitar concreto celular, bloco celular, construção celular, vai cair no vídeo da gente, porque a gente já vem divulgando esse conteúdo há muitos anos, né? Você mais do que ninguém sabe disso. E já são quase 100 mil inscritos, hein? Então, se você também ainda não é inscrito, segue lá, isso é importante. Isso é importante. Se está aqui no Pode Construir e não está no Construção Celular, não vale de nada. Tem que estar nos dois. Senão não vale. Então, a gente já vem postando conteúdo há muitos anos, né? Eu comecei esse trabalho desde 2017. 2017 eu comecei, assim, tive a primeira faísca de curiosidade de pesquisar e de tentar desenvolver um método como esse que a gente conseguiu evoluir hoje. E em 2018 demos o pontapé inicial. Começamos a estudar o método, começamos a desenvolver alguma coisa, ter uma ideia de protótipo, até que em 2019, finalmente a gente conseguiu produzir numa escala maior e colocar esse material para execução de obras.
Então, Mas já fala aí que material é esse, que quem não conhece, né, quem é novo aqui, já deve estar curioso para conhecer. Então, os nossos famosos blocos de concreto celular, principalmente o bloco vazado, né? Que é um bloco assim pequenininho, de 1 metro por 50. E muito pesado, né? A gente varia, tem alguns tipos de blocos que pesam 20 quilos, outros chegam a 25, 26, 27. O da gente tá por aí, 26, 27, o teu tá 20. Varia de acordo com a composição. Então é um bloco muito grande e muito leve. Então é muito fácil de se trabalhar com um bloco grande e leve porque você consegue executar grandes quantidades de paredes num curtíssimo espaço de tempo. E além disso tudo, ele tem ótimas propriedades térmicas, ótimas propriedades acústicas. Então, quem constrói ambientes com os nossos blocos de concreto celular tem conforto térmico e conforto acústico garantido para o resto da vida. Isso é uma maravilha, né? Que ainda, não importa se você mora no frio ou no calor, você quer ter conforto térmico, né? Se você mora no frio, você quer conservar o ambiente o mais quentinho possível. Se você mora no calor, como a gente que mora aqui na temperatura que quando tá frio é tipo 25, 26 graus. Exatamente. Então a gente quer sempre conservar o mais fresco possível. Sabe que aqui mesmo em Recife, sem ar-condicionado, não tem condição. E imagina você economizar refrigerando o seu ambiente, porque como ele é isolante térmico, você consegue economizar na refrigeração do seu ambiente, né? Então isso é muito bacana também. Pois é. E é isso aí. Essa é a introdução do nosso método, do nosso bloco construção celular. E aí a gente vai seguir na sequência alguns blocos, né, que a gente preparou para tentar te explicar da forma mais prática e objetiva possível como funciona o nosso método e como você pode ser beneficiado com essa nova tecnologia. Bom, vamos começar falando o que é que diferencia o método de construção celular de um método tradicional, né? Qual é a principal diferença? Então, eu acho, além da vantagem de isolamento térmico e isolamento acústico, né, que no método tradicional a gente não tem. A gente tem alguns métodos novos também, recentes aqui no Brasil, que agregam esse tipo de benefício, como o painel monolítico de EPS, que é uma parede inteira de EPS, onde a gente já tem argamassa e constrói a estrutura. Então, ele tem essa característica também de isolamento térmico e acústico. Tem o método do ICF, que é uma forma de isopor, né, que a gente chama de EPS, o nome técnico. Eu não preciso apertar, eu só falei uma palavra técnica, ainda não. Então, que também é isolante térmico e isolante acústico. Mas quando você vai para o método tradicional, por exemplo, essas paredes aqui, a gente está no centro da cidade do Recife, né? Então, com certeza, essas paredes aqui são bem antigas. Com certeza são de tijolo, não é de bloco. E olhe lá, se não for de tijolo maciço. É muito antiga essas paredes aqui. E o método tradicional, ele não tem os benefícios térmicos e acústicos que o nosso método tem. Então, de cara, você já vê essa grande vantagem na utilização dos blocos de concreto celular. Uma segunda grande característica que eu acho que é uma das principais, que é o que realmente promove muita economia na nossa execução, é a não necessidade de madeira. Então, hoje, com o tipo de bloco que a gente tem, a gente consegue embutir as estruturas, a gente consegue embutir pilares dentro dos blocos e isso promove que a gente consegue subir a estrutura toda sem gastar madeira. A gente não precisa mais fazer forma de madeira para abafar pilar, como a maioria dos métodos se faz. E quando chega lá em cima, na altura da laje, a gente não precisa fazer forma de madeira para fazer a viga, porque a gente também tem blocos específicos que a gente usa para fechar as vigas e concretar junto com a laje. Então, esse benefício de não usar madeira era uma das premissas desde o início, quando eu idealizei e pensei em desenvolver esse método construtivo, porque desde sempre, todas as obras que eu passei, eu via que a madeira era um grande gargalo. Eu achava um absurdo, eu sempre achei um absurdo ver a quantidade de madeira que a gente comprava para botar na obra e depois que a gente usava toda aquela madeira, aquilo tudo ia para o lixo. Então eu, como engenheiro da obra, responsável pela obra, eu tinha todas as contas na minha mão. Então eu sabia exatamente quanto custou aquela madeira, quanto foi desembolsado. O dinheiro não era meu, era da empresa, mas eu sabia exatamente a fortuna que foi paga por aquela madeira. E depois, quando eu via tudo aquilo indo para o lixo,
eu só conseguia enxergar as cifras. Dinheiro indo pro lixo. Você vê que o engenheiro, mesmo numa situação dessa, que ele podia pensar, pô, quantas árvores estão indo pro lixo? Ele pensou só na cifra. Como dizem, né? Engenheiro não tem muita coisa ambiental, não. O engenheiro... Infelizmente, né? Infelizmente. É mais voltado pra cifra mesmo. Indiretamente, quando a gente retira a madeira da obra... Você torna uma obra mais verde, mais sustentável. A gente está contribuindo com a preservação do meio ambiente, né? A fabricação dos blocos também não emite CO2. Também. Então você também contribui para a natureza. Também. E economiza na argamassa. E também você tem a possibilidade de usar materiais reciclados na composição do bloco, né? Por muitos meses a gente produziu com EPS reciclado, que é lixo de isopor. O isopor, o pessoal consome o isopor, joga na rua, e aí os catadores catam esse isopor, a gente tritura e produz o nosso bloco com esse isopor. Então, não sei se você sabe, mas o isopor ele demora mais de 100 anos para se decompor na natureza. Então, no lugar desse isopor ir para o lixo e passar centenas de anos, centenas não, acho que... Uma centena. Uma centena de anos, aí já é demais. Para se decompor na natureza, a gente coloca ele dentro do bloco e ele vai construir estruturas e vai permanecer ali sem prejudicar ninguém por muitos e muitos anos. E trazendo vários benefícios. Exatamente, conforto térmico e acústico também, né? Que o isopor também tem essa propriedade. Bom, bacana. E assim, então comparado, vamos falar de sistemas construtivos para você entender o que a gente está falando. Existe o convencional, é o tijolo, só que o tijolo ele não tem capacidade estrutural. Tem que ter o que popularmente se chama de coluna e cinta, que na verdade é pilar e viga. Mas tem que ter a estruturazinha de concreto para poder suportar aquela casa, seja uma casa, um prédio, o que for. Então você tem com tijolo convencional, você tem com bloco de concreto, e tem tecnologias que também não são muito conhecidas aqui, mas você tem o steel frame, como o Thiago falou, tem o ICF, você tem o painel monolítico de EPS com uma tela. Então tem várias formas de se construir. Inclusive, eu que sou do Sul, no Sul se constrói muito em madeira. Então você tem lá uma casa inteira toda feita de madeira. Às vezes até o banheiro de madeira, mas em muitos casos o banheiro é feito de alvenaria convencional e o resto da casa é de madeira. Então assim, você tem várias formas de se construir. E Thiago idealizou e pensou numa forma que fosse mais econômica, gastasse menos madeira, ou seja, e aí consequentemente mais sustentável. E que fosse mais fácil e mais rápido de se construir, né? Acho que o principal é isso, né? Maior velocidade. Isso aí. Sabe, eu vou contar uma coisa aqui que eu nunca contei no canal, né? Eu não sei se quem está assistindo a gente sabe, você deve saber já. Que a gente tem mais de 380 vídeos no canal. Então eu já falei de tudo. Tudo que você imaginar. Já falei do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu construo, da minha vida, tudo. Tá tudo gravado lá no canal, porque 380 vídeos tem que ter muito assunto para falar. Mas isso que eu vou falar agora é inédito. Eu nunca falei para ninguém. Caramba, então se liga aí. Já valeu a pena você estar nesse programa, tá vendo? Já valeu a pena. Você sabe da onde surgiu a primeira ideia, assim, aquela primeira faísca, aquele primeiro desejo de dizer, caramba, eu preciso criar um método mais eficiente, mais rápido e mais econômico. Eu acho que eu sei, porque você já comentou, então eu vou deixar você falar. Eu acho que você não sabe. Mas vamos lá. A primeira ideia surgiu do desejo que eu tinha de construir a minha casa. Então, eu já tinha um terreno. Eu comprei um terreno, sei lá, há 8 anos atrás, na época. Fazia 8 anos que eu tinha um terreno. Eu era engenheiro. Eu tinha um bom salário. Eu sabia construir e eu não conseguia construir minha casa. Como é que você explica isso? Eu não conseguia construir minha casa. E eu tinha aquele terreno, estava pagando o terreno, na verdade já tinha quitado o terreno, queria usufruir daquele meu imóvel e não tinha condições de construir minha casa porque os custos eram muito altos. Mesmo eu sendo engenheiro, mesmo eu entendendo do processo e sabendo exatamente o que precisava fazer. E foi daí que eu disse, caramba, eu preciso criar uma forma de construir mais fácil, mais eficiente, mais econômica, porque da mesma forma que eu, que tenho a faca e o queijo na mão, não consigo construir, imagina uma pessoa que não tem. Imagina uma pessoa numa situação mais carente, uma pessoa que não tem a instrução que eu tenho, que não tem o rendimento que eu tenho. É impossível uma pessoa dessa construir. Por isso que milhões e milhões vivem de aluguel ou então financia em 35, 40 anos. Pois é. Um apartamento ou uma casa, né? Então foi diante desse dilema
que eu decidi me esforçar e me dedicar para desenvolver um método construtivo que fosse mais eficiente, mais rápido e mais econômico. E principalmente mais inteligente. Que não fosse como o método tradicional que tem muito desperdício, que gera muito retrabalho e isso onera muito a execução do método tradicional. E foi a partir daí que a gente começou a pesquisar. Né? Comecei a pesquisar na internet principalmente como eu poderia construir de forma mais rápida e eficiente, como eu poderia chegar onde eu cheguei hoje, nesse método que hoje está ajudando tanta gente a construir. E nessa minha pesquisa, eu acabei identificando que uma grande oportunidade disso acontecer era através dos pré-moldados. Então, eu percebi que quanto mais eu conseguisse pré-moldar a obra, né, mais retorno no campo a gente teria. Mais rápido a gente conseguiria construir, mais barato a gente conseguiria construir, né? E tornaria uma construção mais eficiente. Então, o começo de tudo surgiu da ideia da gente tentar fazer talvez uma parede inteira pré-moldada. Eu disse, caramba, eu posso fazer uma casa, por exemplo, com 4 paredes, um quadrado, eu posso fazer as 4 paredes numa fábrica e depois eu boto num caminhão, levo até o terreno, monto tudo em um dia e deixo lá, acabou. Está pronto, é só dar acabamento, botar um telhado, botar uma laje, enfim. Durante as minhas pesquisas e análise de custo, principalmente, antes de colocar qualquer coisa no campo, qualquer coisa em prática, eu sempre faço um estudo de custos, porque o que guia o desenvolvimento da nossa tecnologia é o custo. Não adianta a gente querer inventar um método mais rápido, mais eficiente, que seja mais caro do que o tradicional. Né? O principal objetivo da gente é ajudar o máximo de pessoas a construir e realizar seus sonhos. E se a gente não foca em custo, indiretamente a gente vai acabar criando mais um método como tantos outros que existem, muito eficientes, muito rápidos, muito seguros, porém bem mais caros do que o tradicional. Então, quando eu fui fazer análise de custo dessa parede inteira de concreto para a gente montar a casa em um dia, eu esbarrei nos altos custos com equipamentos de içamento. Então, e a própria logística, né? Exatamente. Aí eu via custo de muque. Quanto é o aluguel de um caminhão muque? Sei lá, R$ 1.500 um dia. Disse, caramba. Quanto é o aluguel de um guindaste quando eu vou montar num local mais distante? R$10.000 um dia. Aí eu dizia, é impossível, velho. É impossível. Quanto é o frete de uma carreta? Quanto é para eu pegar uma parede, que uma parede dessa seria pesadíssima, botar em cima do muque e levar até a obra? É uma fortuna. Então, quando você... Beleza, pré-moldar a obra seria excelente, seria mais barato, mas quando você esbarra nesse custo de içamento, de transporte, diesel, estradas que não ajudam, torna inviável o método. Ficaria muito caro. Eu sei que tem empresas hoje que trabalham assim, né, que fazem a parede inteira e chega lá e monta em... Mas, em geral, eles usam estrutura metálica e aqueles painéis, tipo painel de fibrocimento, são outros materiais, não é realmente uma parede maciça de concreto. Então, tem empresas que fazem parede maciça de concreto. Inclusive, tem uma empresa que eu já vi, eu não me lembro o nome, mas ele molda a parede no local da obra. Ele chega lá, por exemplo, vai construir a casa aqui. Ele molda a parede ali do lado do radier ou da fundação, e aí depois ele tem um equipamento de içamento só para levantar e botar no lugar. E fica mais barato. É mais barato, mas querendo ou não, é uma mega parede de concreto pesadíssima. Então eu aí esbarrei nesse problema do içamento do transporte. Então eu disse, beleza, como é que eu vou solucionar isso? Eu preciso pré-moldar o máximo possível para gastar o menor tempo possível na obra. Porém, eu não posso fazer uma coisa muito grande porque senão inviabiliza a execução manual. Eu não consigo, com pessoas, montar isso no campo. Então, eu inviabilizo essa execução para a população de baixa renda. E aí começou a nossa busca. Nossa busca desenfreada, o que é que a gente faz e vai, pesquisa, até que eu conheci o concreto celular. Vi alguns vídeos sobre concreto celular, principalmente da Rússia, né? Na Rússia tem muita obra. Há muitos anos se usa um concreto celular de várias formas diferentes. Vi alguns vídeos da Turquia também, até da Arábia. Eu já vi várias fábricas
Na Arábia já vi um bocado também. Produzindo bastante, lá é bem quente, né? Então, é um benefício grande em usar esse tipo de material num lugar quente como esse. Te interrompendo, que era isso que eu ia falar. Você falou assim, eu foquei em custo, mas se a gente olhar a parte de... os benefícios, a parte do isolamento térmico, isolamento acústico, resistência ao fogo, você não falou, que as paredes são resistentes ao fogo, e a própria leveza, que vai fazer com que você economize na estrutura em geral, eu acho que isso já era um benefício plausível para que a pessoa quisesse pagar mais. Só que a gente entende que do Brasil, primeiro o brasileiro quer pagar menos, cada vez menos. E uma coisa que eu vejo é também a barreira cultural, né? Que a gente constrói com tijolo, sei lá, 5 mil, 10 mil anos e continua construindo com tijolo. Continua pegando barro, queimando no forno e moldando ali os tijolinhos. E todo mundo só enxerga isso como solução, né? Exatamente. O Brasil precisa muito que evoluir. Então... Isso que eu perdi o fio da meada agora. Eu tava falando, eu falei que só o fato de oferecer essas vantagens já seria suficiente para até a pessoa querer pagar mais caro. Mas mesmo assim você focou em reduzir o custo. Sim, eu tava falando da redução de peso, né? Que a gente tinha uma peça muito grande e a gente precisava reduzir esse peso para viabilizar a execução manual. E pesquisando, a gente achou o concreto celular. E aí eu vi os vídeos, me entendi que esse material era muito leve, muito resistente. E aí disse, caramba, é isso aqui. Tem que tentar criar a peça maior possível, a maior peça que eu conseguir, porém que seja possível manusear manualmente. Aí eu esbarrei em vários dilemas. Qual é o peso dessa peça? Qual é o peso que uma pessoa consegue trabalhar com um bloco, na verdade, porque teria que ser um bloco, não podia ser uma parede, não podia ser um painel gigante, que não ia dar. Qual o volume, qual a resistência, né? Qual o tipo de composição, o tipo de formato que esse bloco agregaria maior velocidade, agregaria mais resistência. E comecei a fazer teste. Moldei alguns produtos. Primeiro eu não sabia nem trabalhar com concreto celular, então foi muito difícil no começo, sem literatura. Hoje, qualquer pessoa na rede social, qualquer rede social, consegue baixar o nosso manual de produção gratuitamente, né? Nós fomos o primeiro a fazer isso, hoje já tem outras pessoas que fazem, mas na época que eu comecei não tinha isso. Não tinha. Tinha uma ou outra pessoa na internet que oferecia máquinas, oferecia apostilas, oferecia equipamentos, mas não resolvia o problema, né? Só queria simplesmente vender e ganhar o dinheiro e não ensinava. Acabava que você não aprendia. Inclusive, eu cheguei até a comprar uma apostila, paguei R$500 numa apostila para aprender alguma coisa e não aprendi nada. Caramba. Então, assim, o começo foi muito difícil, sem literatura, sem instrução, sem um mentor, sem ter ninguém que me direcionasse. E eu meti a cara, pensei em desistir várias vezes, né? Foi muito difícil. Gastei muito dinheiro, fiz muitos testes, fiz formas, processos, de tudo que você imaginar de tipo. Contratei consultoria, viajei para São Paulo para comprar equipamentos, comprar aditivos e meti a cara, velho. E aí tu disponibiliza um manual para a pessoa baixar em qualquer rede social. Pois é. Ensinando tudo que você gastou milhares de reais para aprender. Para você ver como eu sou bonzinho. Então, o objetivo desse manual é espalhar a tecnologia, né? Desde o começo, eu sempre disse. Depois que eu comecei a desenvolver, que o negócio começou a dar certo, muita gente veio em cima de mim praticamente querer me obrigar a patentear. Tiago, você tem que patentear. Tem que patentear. Eu digo, cara, eu não sei se é o meu caminho, velho. Eu não sei se é o meu... Tem que patentear. No começo até eu conversei com você sobre patentear. Foi também, mais um. O Gel também me incentivou a patentear, só que você foi menos incisivo. Tinha gente... porque eu queria compartilhar da tecnologia, né? Eu disse, como seu amigo, eu acho que você devia patentear. Mas caso você não vá patentear, compartilha aí que eu também quero produzir isso aí. Pois é. Muita gente em cima de mim. Tem que patentear, tem que restringir, tem que abrir franquias. Você vai ficar rico, você vai ganhar dinheiro e tal. E eu pensei muito e no final das contas eu vi que não era isso que eu queria. Eu não queria ficar rico, eu não queria abrir franquias no mundo todo, eu não queria patentear e segurar essa tecnologia para mim. Eu queria espalhar. Eu queria que todas as pessoas que têm o desejo de construir com esse método tenham acesso.
independente de ser rico, independente de ser pobre, independente de ter formação de ser engenheiro, ser arquiteto ou de ser uma pessoa semi-analfabeta. Eu queria que todo mundo tivesse acesso ao método. Por isso que eu nunca tive interesse em patentear, por isso que eu nunca tive interesse em abrir franquias, e sim... E por isso você democratizou para que várias pessoas tenham acesso no Brasil Exatamente. inteiro. E o que eu fiz foi o oposto. Eu comecei a ensinar na internet, comecei a gravar vídeos. No começo, se você olhar os meus primeiros vídeos lá no canal, você vai ver que eu não ensinava nada. Eu não comecei com esse interesse. Eu simplesmente tinha um produto bom, eu sabia que era eficiência, eu disse, vou botar vídeo na internet, porque quando o cara me perguntar, isso aqui é resistente, eu digo, assista esse vídeo. Fiz teste de resistência lá, botei um bocado de saco de cimento em cima de um bloco. Foi o primeiro ou foi o segundo vídeo? Épico, lá no comecinho. Aí, quando perguntasse, não, ele é isolante térmico mesmo? Quanto ele isola? Eu digo, olha esse vídeo aqui. Então, quando eu criei o canal, o objetivo era esse. Eu colocar Era tipo perguntas frequentes via vídeo para que você diminuísse o seu trabalho comercial. Isso, divulgação, era divulgação. Enquanto eu estava divulgando na rua, as pessoas iam ter dúvidas. Porque é um negócio novo, eu sabia que eu ia ter muita dificuldade de inserir. Você tem que educar o cliente. Isso, eu sabia que a cultura ia me puxar muito para trás. Então eu gravei esses vídeos, porque na hora que o cara questionasse, eu dizia, assista esse vídeo, vê esse teste que eu fiz, vê esse teste de resistência, vê esse teste de infiltração, vê esse teste de isolamento térmico. E aí o que aconteceu? Muita gente começou a seguir, começou a comentar e começou a pedir para eu vender. Tiago, me vende forma. Tiago, me vende o gerador de espuma. Tiago, me vende uma apostila ensinando. Me vende um curso. E eu, por muito tempo, por vários meses, eu disse, não é isso. Não é meu objetivo, não. Eu tenho aqui e tal. Não, mas me ensina e tal. Eu dava dica. Dava muita dica na internet. E como é que tu fez isso? Eu fiz assim. E a forma? Não, metálica. Comecei a dar dica. Aí, bicho, depois de alguns meses fazendo isso, começou a surgir um outro movimento que mudou a minha mentalidade. Que foram as pessoas que foram enganadas por outras pessoas na internet, como eu fui quando eu comprei minha apostila. Basicamente isso, né? Tem pessoas na internet, até hoje tem pessoas na internet, que eu não vou citar o nome agora, que não vale a pena a gente perder o horário precioso que a gente tem desse programa. Sim, com certeza. Dedicando a coisa ruim como essa, então, eu não vou citar o nome de ninguém, mas tem gente na internet até hoje, desde essa época, que vende coisas que não funcionam. Vende curso que não funciona, que não ensina ninguém a fazer nada, vende equipamentos que não funcionam, vende aditivo, vende métodos, vende um monte de coisa que não funciona. Eu fui lesado por esse tipo de pessoa e depois eu comecei a ver que muita gente estava sendo lesado por essa mesma pessoa. Nós juntos também levamos golpe no cara que fazia forma, né? Pois é, a gente levou, foi prejudicado, né? Por uma empresa que fazia forma, que divulgava no YouTube, o cara tinha mais de 400 mil inscritos no YouTube. E a gente nunca imaginou que ele não fosse entregar. Era inimaginável que um cara com um canal grande, com uma estrutura dessa, com um nome desse, ia enganar a gente por causa de R$ 1.600. Né? Que a gente comprou, acho que 3 formas, foi 3 kits. 3 kits. 3 kits de forma e o cara não entregou. Então, ninguém nunca imaginava isso. E a gente foi... Né? Por causa de R$ 1.600, o cara colocou em nome uma reputação de um canal com mais de 400 mil inscritos. Então, outras pessoas muito menores que chegavam na internet e diziam, não, eu vendo tudo, eu ensino, é baratinho, é 500, é 600, é 1.000, o equipamento é isso, e não entregavam. Então, chegou gente para mim dizendo, Tiago, pelo amor de Deus, com essas palavras mesmo, se eu procurar no canal, tem lá a mensagem, lá do comecinho, Tiago, pelo amor de Deus, me ajuda. O cara me enganou. Eu paguei 2.500 e não serviu para nada. Depois chegou outro, não, eu paguei 5.000 e não... Caramba. Depois chegou outro, 12.000. Aí eu fui começando a ficar preocupado. Eu digo, não é possível, bicho. Será que tem tanta gente sendo lesada por esse tipo de atitude, por esse tipo de profissional? Aí começou a chegar gente com mais de 20 mil. Não, 22 mil. Eu paguei equipamento, não recebi. Eu fiquei sabendo que tiveram empresas que contrataram esse serviço e que investiram mais de 200 mil. Eu não tenho certeza se foi verdade. Eu ouvi esse boato, mas
Mesmo assim, o de 22 mil eu conheci pessoalmente. E colocou 22 mil e não teve o retorno. E aí essas pessoas me pedindo, Thiago, me ensina, me vende a apostila, me dá qualquer dica. Aí, foi isso aí que me acendeu a faísca de dizer, caramba, eu vou ter que mudar minha estratégia. Eu não vou só fabricar para mim, para eu construir, para eu vender e para eu ganhar dinheiro. Eu estou vendo que muita gente está precisando desse suporte. Uhum. Então foi quando eu tive a ideia de criar os nossos treinamentos. E aí fiz o primeiro treinamento. O primeiro treinamento que a gente fez foi exatamente no meio da pandemia. Eu estava numa empresa, uma grande empresa, na verdade, ela é brasileira, só que ela atua no mundo todo de gerenciamento de obras. É uma das empresas mais renomadas no Brasil e muito famosa no mundo também. Estava muito bem lá. E quando veio a pandemia, que fecharam todas as obras aqui em Recife, né? Você também viveu isso. A empresa conseguiu me segurar por um mês e um pouquinho e me demitiu. Não tinha como pagar um salário de um engenheiro, um salário mais alto, sem obra e sem faturamento. E aí eu fui para casa, todo mundo morrendo de medo, velho, da Covid. Morrendo de medo. Eu fiquei 40 dias trancado, sem fazer nada. Trancado dentro de casa. E depois de 40 dias o governo disse, não, vamos renovar, né? Você se lembra bem. Os 40 dias não foram suficientes, a pandemia ainda está pegando fogo. Segue no lockdown. Vamos renovar por mais, 50, 60 dias. E aí o que aconteceu? Eu não aguentava mais, né? Eu acho que o Gel é igual a mim também. A gente trabalha muito, a gente é viciado por trabalho, a gente ama o trabalho, então a gente... Muito ativo, né? Muito ativo, velho. A gente, principalmente a gente com o nosso perfil... 40 dias trancado em casa, meu amigo, aquilo ali foi a maior tortura que eu já tive na minha vida. Eu não fiquei, porque na época a gente tinha algumas obras públicas rodando, então a gente parou, as obras privadas foram obrigadas a parar e a gente relocou toda a equipe para as obras públicas. Aí, graças a Deus, a gente não parou. Como as obras públicas foram consideradas como serviço essencial, então a gente continuou rodando. Aí eu não sofri tanto. A minha obra eu estava alocado num contrato privado, a gente teve que parar. Então, depois dos 40 dias, quando o governo disse, vamos renovar, eu digo, eu não renovo mais. Eu tenho que sair de casa, senão eu vou explodir, eu vou endoidar, eu vou pular pela janela. Aí foi quando eu fui para a rua, reativei a minha fábrica no quintal da casa do meu pai. Então, um quintalzinho pequenininho, um espaço de 10 metros quadrados. Era muito pequeno, velho. Eu nunca medi não, mas botei lá, liguei a betoneira, botei umas 2 formas no chão, comecei a produzir bloco, e gravei o meu primeiro curso. O Treinamento Avançado em Construção Celular, primeira edição. E, na verdade, eu achei que não ia ter gente interessada, né? Tinha, 1 ou 2 pessoas que me pediam dicas e tal, mas eu digo, caramba, um treinamento desse não é simples de fazer. É complexo, muito difícil e tem uma série de investimentos para se preparar um treinamento desse nível, completo como é o nosso. Então eu sabia que eu não conseguiria vender por um preço acessível, né? Eu sabia, era uma coisa certa já. Eu disse, eu vou oferecer esse conteúdo, mas eu não vou conseguir vender baratinho. Eu vou ter que colocar um valor maior para bancar essa estrutura que tem por trás disso. Senão não tinha sentido, né? Você ia ter que estar pagando para trabalhar, literalmente. Equipamento, material, infraestrutura, marketing, tudo que envolve a disponibilização desse tipo de trabalho é custo e é alto. Mas eu fiz. Mesmo assim eu fiz, coloquei dinheiro, investi, fiz e comecei a oferecer. E por incrível que pareça, na primeira edição, de cara, a gente já inscreveu, acho que mais de 20 pessoas. 22 pessoas. De cara, assim, todo entrou. E foi quando o negócio começou a engrenar. Foi quando o método começou a espalhar pelo Brasil, né? Outras pessoas fabricando em outras regiões do país. Então, me ajudando a disseminar essa tecnologia. E daí para frente, meu amigo, o negócio virou uma bola de neve. Depois que eu terminei esse treinamento, que eu formei essas pessoas, que elas começaram a fabricar... Aí cada vez mais pessoas batendo na porta. Cada vez mais pessoas querendo, uns queriam aprender, outros queriam montar fábrica no Sul, no Nordeste, em todo lugar do Brasil. Depois começou a vir gente de fora do Brasil, querer montar fábrica... Na Europa. Tem um no Paraguai também, né? Tenho no Paraguai. Esse do Paraguai eu fui pessoalmente dar uma ajuda a ele lá. Todos os países da América Latina têm aluno nosso. Todos. Show de bola. Todos que você imaginar.
Peru, Equador, Bolívia, todos esses. E tem também alguns países da Europa, já tem aluno nosso. Eu acho que tem nos Estados Unidos. Japão, tem aluno nosso agora. Lógico que o aluno do Japão é brasileiro, né? Porque para eu traduzido para japonês, para eu ensinar um japonês é mais complexo, mas tem brasileiro morando no Japão que fez o curso com a gente. Que massa. Eu não sei se vai fabricar lá ou aqui, mas o cara tá capacitado para fazer. Show de bola. E aí, velho, o negócio virou uma bola de neve. Se eu for contar a história toda, a gente só vai sair daqui amanhã de manhã. Mais um resumão de como começou e como a gente chegou até onde está hoje. Foi mais ou menos isso aí. Maravilha, show de bola. E você vê, né? Ele podia ter ficado com a tecnologia só para ele decidiu compartilhar. E hoje a tecnologia já extrapolou os limites do Brasil, já estão no mundo todo. Isso é importante porque, como a gente falou no início, né? A cultura é muito forte. A cultura do tijolo, a cultura do convencional ainda é muito forte. Então, quanto mais pessoas disseminando essa nova forma de construir, esse novo tipo de bloco, então é mais fácil que chegue atinja mais pessoas e essas pessoas se convençam das vantagens. Porque, assim, racionalmente não tem como você não entender que é melhor, mas muitas vezes a gente fica ligado por conta realmente apego ao tradicional, né? Que eu vejo que a gente tem muito, né? Tem. Principalmente na construção civil. Você inclusive trouxe no primeiro episódio um vergalhão de fibra de vidro para substituir não, né? Mas competir ou ser uma alternativa ao vergalhão de aço. E quantas pessoas não têm preconceito e não usam de jeito nenhum porque é de fibra de vidro, não é de aço. Então, acho que quando você traz o comparativo do tijolo com bloco, é a mesma coisa. As pessoas elas ficam assim, não, mas o tijolo. Agora, deixa eu te contar uma curiosidade interessante. Você também constrói, você também vende, mas comigo acontece exatamente assim. Você acha, uma pergunta para ver se você chega perto da resposta. Diga lá. Você acha que a maioria do nosso público, a maioria dos clientes que me contratam, tem que faixa etária, mais ou menos? Você acha que são pessoas mais jovens, sei lá, de 30 para baixo? Ou pessoa mediana da minha idade, assim, de 30 até uns 50? Ou pessoas mais velhas, de 50 para lá, 60? Mais jovens. Você acha que são mais jovens? Por quê? Porque estão com a cabeça mais aberta para coisas novas. Exatamente mas isso. Mas é que eu conheço também o público, né? Que também é público novo. É exatamente isso que eu pensaria. Mas a gente tem muito cliente jovem, viu? Até 40, mas porque para jovem, para mim, é até 40. Agora, a maioria dos meus clientes são pessoas com a idade mais avançada. Então, por incrível que pareça. A gente tá atacando clientes eu acho que a sua fatia de mercado está diferente da minha. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas que me procuram para fazer obras, para me contratar, tem acima de 60. Acima de 50 é comum, mas acima de 60, 70. Caramba. Tem muita gente acima de 70 que liga para mim, Tiago, eu quero usar esse método. Eu acho que eu sei explicar isso aí. Qual é? É porque geralmente a gente compreende que a gente se conecta. Tu tem cabelo branco já e tal. Já tá chegando, já tá na meia idade. Começou, eu sou mais novo. Não dá, da onde o pessoal tá, não dá pra ver que já tem uns pontinhos de faltando telha aqui, então eu sou mais novo e tal. Você chega lá. Aí conecta com o público mais jovem, você conecta com o público mais... Me chamou de coroa. Alexa, um rapaz com 38 anos na flor da idade é velho? 38 anos são 456 meses. Nossa. Obrigado por nada, Alexa. Ela expandiu, na verdade, 456 meses. Não respondeu nada, mas tá valendo. Então, voltando ao assunto, tem muito cliente que me procura acima de 70 anos. Não, então, mas é isso que eu falei. Eu não lembro de nenhum cliente que chegou até a gente com mais de 70. Foi mesmo, bicho. Pelo contrário, pronto, eu tive um cliente super novo, acho que 22 anos de idade. O pai era construtor, acostumado a construir com tijolo. E aí ele disse assim, pai, me dá um terreno que eu quero construir diferente, eu vou construir mais rápido. Aí o pai dele fez, tá bom, toma o terreno. Ele pegou, não sei se ele tinha dinheiro ou se o pai deu dinheiro. Aí ele foi pra internet procurar coisa mais rápida, chegou até a gente. E aí, quando ele conheceu os blocos, ele ficou maravilhado. Disse, caramba, esse negócio é muito massa. E a gente fez o empreendimento dele lá com os blocos. E ele ficou encantado, assim, com velocidade, com tudo. E engraçado é o seguinte, foi lá em Igaraçu.
ao redor, vários canteiros de obra, todo mundo com tijolo, aquele negócio devagarzinho. E o da gente foi justamente com o bloco vazado. E aí, ele fez a fundação. De repente, em uma semana, a gente deixou no ponto de laje. Todo mundo ao redor ficou assim, caramba, que negócio é esse? Que coisa maluca é essa? E em uma semana, a gente conseguiu deixar no ponto de laje. Ele bateu a laje, e aí mais 7 ou 8 dias, mais ou menos, a gente fechou todo o primeiro andar, deixou no ponto de laje para bater a segunda laje. É exatamente assim que funciona. Então, eu acho que as pessoas mais velhas procuram muita gente. Assim, é estranho a gente ver esse movimento, porque, teoricamente, seriam as pessoas mais velhas seriam as que mais travadas. As mais travadas, né? A mudança. A gente tem esse conceito que pessoas mais antigas têm maior aversão à mudança, né? Aceitam menos mudança. Mas com a gente acontece o contrário. Eu acho que... Eu não sei se é a forma que eu apresento nos vídeos, a forma que eu divulgo o nosso método, mas as pessoas com a idade mais avançada sentem muita confiança em nos procurar, em pedir orçamento, em nos contratar. Então, eu tenho muita afinidade e tenho muita facilidade de apresentar o método e de tentar fechar parcerias com pessoas mais velhas. E uma pergunta, e se a pessoa chegar e dizer assim, Tiago, eu sei que você é construtor, você constrói casa, constrói flat, constrói kitnet, eu quero construir com você, mas eu quero fazer com tijolinho, eu não quero fazer com esse negócio de bloco, não. Aí, meu amigo, infelizmente ele vai fazer com outra pessoa. Sinto muito, meu velho. Tem até um vídeo no canal, não sei se tu viu. Que eu fui inventar, eu fui fazer... Essa obra foi o seguinte, gente boa, cliente, gosto muito dela, lá em Itamaracá. Fui fazer um muro. Ela disse, Tiago, fazer o muro, tal terreno, beleza, orçamento X, pode fazer, beleza. Vamos lá, fizemos o muro rapidinho, show de bola. Quando estava terminando o muro, ela fez, Tiago, eu consegui um dinheirinho a mais, dá para fazer a fundação da casa? Eu digo, como é essa fundação? Não, tradicional, pilar, sapata, só que o terreno dela tinha um desnível, bicho. Caramba. Absurdo, velho, absurdo. Para você ter ideia, a parte da frente dessa base que a gente fez tava com 2,20 metros de altura. Caramba. 2,20 metros. Aí eu, sabendo das dificuldades, eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer, bicho? Se eu disser que não faço, a cliente, gente boa, tudo certo no muro, fazer com tijolo, aí eu digo, eu vou fazer, vou lhe ajudar. Tá, eu já tava com a equipe lá e meti o pau. Vamos fazer base. O prazo era, acho que 1 mês. Passou uma semana, nada, 1 mês e meio, 2 meses. Eu acho que Caramba. Mais de 2 meses, quase mais do que o dobro do prazo que a gente tinha mencionado, a gente conseguiu executar. Gastei muito mais do que eu cobrei. Tive um prejuízo de quase 10 mil reais. Putz. Só nessa base, fazendo com tijolo. Principalmente porque o meu pessoal não tinha habilidade com o tijolo, né? Não estava acostumado. A gente já vinha fazendo, eu formei eles entraram na empresa como ajudantes, não eram pedreiros, não tinham essa habilidade, então eles foram formados para executar obras com bloco de concreto celular. E aí, de repente, a gente vai fazer tijolo agora. Deu tudo errado, foi horrível. E depois dessa experiência, eu nunca mais peguei obra com tijolo. Lógico que eu uso tijolo em algumas fundações, em alguns aterros, um momento estratégico, assim, uma coisa específica. Eu uso um pouco de tijolo ou não, mas o grosso, a estrutura tem que ser de bloco de concreto celular. E aí uma coisa que você falou, sua equipe formada no bloco teve dificuldade de trabalhar com tijolo. Mas aí então precisa ter uma formação específica para trabalhar com bloco, ou qualquer pedreiro que sabe trabalhar com tijolo, ele vai conseguir trabalhar com bloco? Não, com bloco de concreto celular é o seguinte, muita gente pergunta isso. É muito mais fácil, muito. Agora, quando eu falo muito, é muito mesmo, velho. É muito mesmo. É muito mais fácil trabalhar com o nosso bloco em comparação com tijolo ou com um bloco de cimento ou qualquer tipo de alvenaria tradicional. Então, o que acontece? Se um cara já entra nesse negócio, já entra construindo com um bloco de concreto celular, nunca trabalhou com tijolo, entrou com um bloco de concreto celular, ele vai dar show. Que ele já vai começar com aquela mentalidade de velocidade, eficiência, alinhamento, prumo. Ele vai ser um pedreiro excepcional. Porém, ele vai ter muita dificuldade para fazer qualquer coisa com tijolinho, com um bloquinho menor de cimento. Porque ele já começou a aprender no mais fácil, que é o nosso bloco de concreto celular. Então, para ele regredir e voltar para o passado, ele vai ter muita dificuldade.
Já o oposto é muito mais fácil. O cara que já sabe trabalhar, já é acostumado a trabalhar com tijolo cerâmico, pequenininho ali, bota 30 tijolos para fazer 1 metro quadrado, passa o dia todinho assentando tijolo. Bloco de cimento. Quando ele pega o nosso bloco, que ele bota 2 blocos, já fecha 1 metro quadrado, bota 10 blocos, 5 metros quadrados, a parede está pronta, ele fica muito bom nisso de uma forma muito mais rápida, né? Porque ele já aprendeu no difícil. Ele veio do difícil. Então, quando ele pega o fácil, ele deslancha, ele dá show. Eu perguntei que era para nossa audiência saber, porque eu já sei. Porque, por exemplo, a gente oferece um treinamento, porque muito cliente fica receoso de comprar e se minha equipe não conseguir fazer, se o pedreiro não souber, não, a gente te dá gratuitamente um treinamento para tua equipe, a gente acompanha, se for necessário, como a gente tem equipe de pedreiro, né, a gente leva o pedreiro para botar a mão na massa lá, então a gente dá todo esse suporte. Isso aí. E aí eu tive um cliente que era um prédio de 3 pavimentos. Vou comprar, vou fazer tudo com bloco. Beleza, mas quando eu começar, você vai estar lá. Vou estar lá, pode ficar tranquilo. E aí eu fui, inclusive levei câmera, levei tudo para filmar. Disse, não, vamos filmar esse treinamento que foi um dos primeiros lá atrás. Aí ele de manhã, ele estava fazendo uma instalação provisória e o pedreiro passou a manhã inteira para fazer coisa de tipo 3, 4 metros quadrados de parede, com tijolinho, né? Meu Deus do céu. Aí a gente, tipo, 11 da manhã, 10h30 da manhã, eu dei um treinamento, não sei o que, expliquei, tirei todas as dúvidas, 11 da manhã. Eu disse, bom, vamos pegar agora de 11 a meio-dia para colocar os blocos, começar a colocar. Aí lá, um pedreiro e um ajudante. De 11 a meio-dia, eles fizeram quase o dobro do que o cara passou a manhã inteira para fazer no tijolo. Aí isso o construtor já botou a mão na cabeça, caramba, esse negócio é muito rápido, que massa e tal. Então já se animou pra caramba. E aí a gente tem uma equipe muito diversa. Eu tenho um pedreiro com acho que uns 30, 40 anos de experiência e foi até pra Angola já. E aí ele disse, não, doutor, esse bloco aí eu não sei e tal. Olha, no tijolo eu me garanto, no bloco eu não sei. Vocês vão fazer um desafio? Esse qual é o desafio? Você vai fazer, eu vou filmar. A gente vai filmar tudo, todo o processo. E você vai fazer uma parede de bloco e vai fazer uma parede de tijolo. Vamos ver qual é a mais rápida? Doutor, tenho certeza que no tijolo é mais rápido. Vamos lá, vamos fazer. E a gente fez 4,5 metros, 4,5 metros quadrados. É uma parede de 3 por 1,5. E aí, de bloco vazado, ele passou 29 minutos para fazer esses 4,5 metros. De tijolo, ele passou 117 minutos para fazer a mesma parede, o mesmo tamanho, a mesma condição, com o mesmo ajudante, com o mesmo tudo. Aí, quando a gente terminou e tal, ele... doutor, tá bom, o senhor me convenceu, eu acho que o bloco é muito mais. Quebrou mais um. E assim, várias e várias pessoas vão vendo, né, que com o bloco é mais rápido. Agora eu tenho uma pergunta importante. Dá para usar bloco em todo tipo de obra? Dá para usar bloco. Muita gente me pergunta assim, Tiago, o bloco suporta laje? Não é o bloco que suporta a laje, é a estrutura que está embutida. Tiago, dá para construir quantos pavimentos com esse bloco? Não é o bloco que vai definir quantos pavimentos vai construir, é a estrutura que vai suportar o peso, porque não é o bloco que suporta o peso da estrutura. Muita gente acha que o bloco tem que ter resistência porque senão a casa cai. Não é assim. Isso funciona para a alvenaria estrutural, que é a alvenaria onde a gente distribui o peso da estrutura no bloco. O nosso bloco ele é de vedação. Então, a gente embute os pilares dentro dele, faz as vigas e o que suporta o peso da estrutura são os pilares e as vigas. Então, isso garante que eu posso construir o que eu quiser com um bloco de concreto celular. Porém, eu preciso ajustar a estrutura. Então, eu posso fazer um prédio com 20 pavimentos? Posso. Eu só preciso ter uma estrutura adequada para suportar o prédio de 20 pavimentos e o bloco eu vou usar para fechar. Posso fazer galpão, posso fazer casa, posso fazer muro. A única coisa que eu não indico fazer é muro de contenção, né? Porque geralmente muro de contenção suporta muito peso do solo, principalmente na época de chuva. Então é indicado sempre usar no mínimo bloco estrutural, porque dependendo do muro de contenção... E o ideal é você ter o projeto estrutural, na verdade. Exatamente. Né? É porque muita gente menospreza o projeto, mas o projeto estrutural é importante. Às vezes, se for um muro de contenção baixinho. Baixinho, não for muita sobrecarga, o projetista pode dimensionar com um bloco de alvenaria estrutural, bloco estrutural com resistência maior. E aí não adianta o cara botar o nosso bloco, porque o nosso bloco é de vedação. Dá para a gente produzir bloco estrutural? Dá. Porém, ele vai ficar muito mais pesado e muito mais caro. Então, não vale a pena. Não compensa. Quando o cara vai contabilizar quanto é que eu gasto, beleza, com o nosso bloco ele vai gastar menos mão de obra, vai ser mais rápido.
Mas quanto é que eu gasto de bloco estrutural para fazer esse muro aqui? Quanto é que eu vou gastar com bloco de concreto celular, já que ele vai ser muito mais caro do que o de vedação? Então, não vale a pena. Fica muito caro. Então, a gente foca no bloco de vedação para ele ser aplicado na função de vedação. Agora eu tive um cliente doido que fez uma caixa d'água com bloco. Eu tenho. Ele disse, eu vou fazer. Eu disse, olha, eu não indico, não é recomendável. Não, eu sei como eu vou fazer. E ele fez. Ele concretou todos os furos, basicamente. Ele usou o bloco de forma e concretou todos os furos. E aí fez lá, a caixa d'água dele funcionou. Eu tenho cliente que fez caixa enterrada com 2,50 metros de profundidade. Caramba. Caixa enterrada de bloco. Ele disse, eu vou fazer de bloco. Eu digo, olha, eu não indico. Eu não garanto. Agora, se você quiser fazer, é por sua conta e risco. O cara fez e tá lá até hoje. Ele estruturou, concretou do mesmo jeito que você está dizendo, botou uma ferragem reforçada, botou várias cintas. Então, segura. Agora, se você quer seguir a norma, quer seguir o procedimento correto, não é indicado. E a gente, como técnico, profissional, como técnico, como responsável que a gente foi formado para isso, né, para garantir a segurança da estrutura, a gente jamais pode dizer, não, a norma diz que não pode não, mas faz, não vai cair não. Jamais. E quando o cliente chega e diz assim, para eu fazer uma casa aqui, 3 quartos e tal, quantos ferros, quantos pilares, isso aí eu recebo todo dia. Tiago, quanto é uma casa de 60 metros quadrados com um banheiro e 2 quartos? Aí eu digo, caramba, existem N possibilidades de eu fazer uma casa de 60 metros quadrados com 2 quartos. O quarto vai ser... Qual vai ser a área do quarto? O quarto vai ter 20 metros quadrados, o quarto vai ter 10, o quarto vai ter 5. O banheiro vai ter hidromassagem, vai ser gigante. Então não dá para dimensionar desse jeito. A gente precisa do projeto. Tem um pé direito duplo. A gente precisa do projeto. Não dá para fazer orçamento sem projeto. Porque as pessoas estão acostumadas que o pedreiro faz orçamento sem projeto. O pedreiro chega e diz assim, compre 10 milheiros de tijolo, 50 sacos de cimento, uma caçamba de areia. E não acerta. Não adianta, de que adianta? O que eu acho incrível é isso, que assim, se a gente olhar só os últimos 100 anos, não vamos olhar para muito longe não, só os últimos 100 anos, a quantidade de pessoas que constroem sem o acompanhamento técnico, sem o profissional, e que quebram a cara, é gigantesca. Não tem uma pessoa que eu conheça que já fez obra ou reforma que não teve dor de cabeça. E aí, só que as pessoas continuam fazendo obra sem o acompanhamento profissional. Porque o engenheiro é caro. O engenheiro é caro. E tem dor de cabeça. Mas quando você contabiliza o prejuízo, aí você vê que o engenheiro era muito barato. O projeto era muito barato, né? Comparado ao prejuízo. Porque quanto é que você gasta hoje de projeto? O de arquitetura eu acho que é um pouquinho mais caro, né? Mas o cálculo estrutural é baratíssimo, bicho. Baratíssimo. 1%, 2% do valor da obra. Será que vale a pena o cara querer economizar 2% do valor da obra para correr um risco de ter que derrubar a metade e fazer de novo? Ou ter que fazer uma recuperação estrutural que você entende muito bem depois de 3, 4, 5 anos de uso? Não vale a pena. Não, e hoje, com a velocidade da informação, né, da tecnologia, a gente hoje consegue ver a quantidade de desastres que acontece por aí, de muro que cai, de duplex, de prédio, que antigamente você não tinha acesso tanto a essa informação e hoje tem. Só que também, como a informação está muito veloz, na mesma velocidade que a gente consegue ter acesso, as pessoas conseguem esquecer na mesma velocidade que tudo isso acontece. Pois é, bicho. Para você... Teve um vídeo que eu gravei recentemente que fala até um ponto importante disso aí. Não sei se você viu. Um muro que desabou no Alphaville, lá em São Paulo. Não cheguei a ver. Eu gravei um vídeo sobre esse episódio. Então você vê, eu estou construindo no Alphaville. Eu sei muito bem a burocracia que é para você entrar num condomínio como esse, aprovar projeto e executar. Tem muita fiscalização. O condomínio fiscaliza, a prefeitura fiscaliza, os órgãos, enfim. O negócio tem uma comissão interna de obra. É muito rigoroso. O processo do Alphaville é muito rigoroso. E mesmo assim, eu acho que a obra lá do Alphaville... Eu acho não, com certeza teve responsável técnico, teve engenheiro, teve projetista, porque senão nem começa. O Alphaville não permite. E mesmo assim o muro desabou. Desabou, estragou a casa do vizinho, acabou com a piscina do vizinho. Caramba. Fora o perigo. Foi uma coisa assustadora. A filha correndo, gritando, chorando. O pai correndo. Ai, meu Deus... Porque graças a Deus foi só dando material, Só dando material. A casa era mais alta e o cara que estava filmando era o vizinho, estava mais baixo. Eu não entendi direito como aconteceu, mas eu acho que o de baixo construiu primeiro, fez um muro de divisa,
E o do lado que construiu mais alto aterrou e não fez nada. O muro totalmente inadequado. E aí, numa chuva forte, como sempre acontece, uma chuva fortíssima, o solo encharcou, pesou e empurrou o muro para baixo, na casa do vizinho. Caramba. Então foi assustador. O cara tava gravando, o muro tá rachando, caiu, aí corre a filha chorando. Tem um vídeo no canal falando disso também. Para você ver, com acompanhamento técnico, com engenheiro, com projetista, com fiscalização, acontece. Imagina o cara que faz sem nada. É muito perigoso, bicho. É muito perigoso. E se a gente olhar, qualquer coisinha que você for construir, você vai gastar, por menor que seja, você vai gastar 60, 80, 100 mil reais, por menor que seja. E não vá construir achando, eu gasto menos. Porque você pode ter uma bela de uma desagradável surpresa. Exatamente. Mas só para você ter noção, se você vai investir 50, 100 mil, se não fizer falta para você, beleza. Mas para a maior parte da população, acho que 95% da população, 100 mil reais vai fazer falta, vai fazer diferença. Então imagina se você constrói de qualquer jeito e perde tudo aquilo ali. E pior, né? Pode vir um dano à vida, pode vir um dano a um vizinho, alguma coisa, e você ser responsabilizado até por mais coisa. Então, não tenha, vamos dizer assim, no famoso recifense, pernambuquês, não tenha pirangagem na hora de fazer o projeto, na hora de investir no bem que você está construindo ali, mesmo que você esteja construindo para vender, construindo para alugar ou construindo para morar. São pessoas que vão estar habitando aquela residência, então não economiza, cara. E como o Thiago falou, a economia é mínima. A gente, inclusive, vai gravar um episódio, vai trazer um calculista para falar só sobre a parte de cálculo estrutural, projeto estrutural, e pode ter certeza que não é um custo, é um investimento. Exatamente. Bom, a gente já falou aonde é que pode aplicar, a gente já falou as vantagens, a gente já falou da onde surgiu. Agora me explica como é que é o processo de construção com os blocos. Então, o processo, ele começa basicamente como começa qualquer método tradicional, né? Tudo começa da fundação. Então, o princípio, aproveitando que a gente acabou de falar de projeto, o princípio é estudo do solo. Você precisa saber o solo que você vai construir, porque se você vai construir em cima do mangue, vai ser muito difícil você manter a casa em pé e em cima da terra, ela vai afundar. Se você vai construir em cima de uma rocha, vai ser muito mais fácil você conseguir manter a sua casa ali em cima sem que ela afunde ou sofra algum recalque. Aqui no... Explica o que é recalque. É verdade, tá falando muito. Ainda bem que ele se tocou e apertou, porque começou a falar muito técnico. Explica o que é recalque. Bom, é para você explicar aí. Você que falou. Vou mandar um especialista em recuperação sobre isso. Bom, mas vamos lá. Recalque nada mais é do que o deslocamento. Eu vou começar a falar muito técnico também. Eu vou apertar de novo. Bom, mas vamos lá. Quando a casa afunda, pronto. Falando um termo bem popular. Isso, é assim quando que a casa afunda, você teve um recalque ali, você teve um deslocamento de solo. E aí, esse afundamento, qualquer afundamento, qualquer mudança no solo, você vai aparecer rachadura. E aí, essas rachaduras... Também vamos deixar só rachadura. Essas rachaduras, elas provavelmente vão comprometer, mas podem comprometer a estabilidade da edificação. O que é a estabilidade da edificação? É a segurança, realmente, assim, fazer com que ela não caia. E a gente já viu vários casos que não fez a sondagem do solo, aí não descobriu que ali tinha um solo mole. Aí você constrói tudo lindo, tudo bonitinho, e aí uma parte da casa ela começa a afundar. E aí você começa a ter rachadura, você começa a ter... A gente profissionalmente já viu caso de cair parede, de cair pedaço de casa, e a pessoa, eu não sei o que aconteceu, eu fiz tudo certinho, tem ali, ó, pilar, tem sapata, tem tudo, mas o solo era ruim, você economizou. Para você ter noção, aqui em Recife eu não posso falar padrão Brasil, porque eu não tenho noção em todos os cantos, mas deve ser proporcional. Aqui em Recife, a partir de R$ 1.600, R$ 1.700, você já tem aí 2 furos de sondagem para um solo. Dependendo do que você for construir, é mais do que suficiente. Isso também, se você for construir algo maior, você tem condição de pagar R$ 2.500, R$ 3.000, R$ 3.500 numa sondagem. Exatamente. E isso é tão importante porque justamente vai identificar as camadas de solo, vai identificar vai ajudar o calculista na hora dele dizer qual é a melhor fundação.
E vai fazer você economizar, porque a gente também já viu, não sei se você já viu, eu já vi coisas bizarras profissionalmente, que tipo uma fundação extremamente superdimensionada, e aí eu, não, mas quem foi o calculista? Qual foi o projeto e tal? Não, é porque o pedreiro disse que era bom assim. Aí eu, caramba, o cara tá gastando aqui tipo 2 vezes mais do que era necessário, só porque não calculou. Porque o pedreiro mandou. Então, voltando ao tema, tudo começa do estudo do solo, né? Estuda-se o solo e aí faz-se o projeto arquitetônico para saber o que é que vai construir, o que é que você vai construir nesse tipo de solo. Então aqui você já tem, você sabe o que vai fazer e sabe onde vai fazer. E aí essas informações vão para o engenheiro calculista, que ele vai calcular que tipo de fundação e que tipo de estrutura é necessária para suportar essa arquitetura nesse tipo de solo. É basicamente isso. E aí uma observação importante, não dá para copiar projeto. Porque eu já vi profissionalmente aqui em condomínio de alto padrão que 2 terrenos no mesmo condomínio tinham solos totalmente diferentes. E aí imagine se você for só replicar o projeto, não é só copiar, é Ctrl+C, Ctrl+V e você pode acabar provocando um acidente. Então toma cuidado que projeto não dá para ser Ctrl+C, Ctrl+V. Lógico que quanto mais o especialista faz, melhor ele vai ficando e mais rápido sai a solução e tudo é mais otimizado, mas não dá para você copiar projeto. Então, como ele falou, fez a sondagem, fez os projetos e quando o calculista calcula aquela arquitetura para aquele solo, se eu mudar o solo, se eu mudar a arquitetura, se eu mudar, às vezes também, se eu mudar o local, né? No Brasil é a vantagem porque a gente não tem terremoto. Mas em locais que tem terremoto, que você tem lá movimentação da terra, se você levar um projeto daqui para lá, no primeiro terremoto, o mais simples possível, a casa cai. Exatamente. Então você com projeto de arquitetura, estudo do solo, e aí sim você vai ter o projeto estrutural, aí você parte para a elaboração do orçamento, e é quando é indicado você contratar uma empresa especializada, né? Porque se você pega uma pessoa que não tem prática, não sabe trabalhar com esse método, provavelmente o cara vai orçar errado. E aí, quando orça errado, o que é que acontece? O cara começa a obra. No meio da obra, ele vai perceber que vai acabar todo o valor que ele orçou, ele não vai conseguir terminar. E aí você fica com uma obra inacabada, sem dinheiro e sem casa. Eu já vi muito isso acontecer. Então, hoje a gente já tem treinamentos, né, direcionados para construtores. Recentemente, a gente formou uma nova turma para formar só construtores espalhados por todo o país. E esses construtores, eles estão recebendo toda a informação que a gente desenvolveu ao longo dos últimos anos construindo com esse método. Depois de dezenas de obras, todo tipo de obra, muros, galpões, casas, prédios, kitnets, tudo que a gente construiu, a gente compilou todas essas informações, o que é bom e o que não é, e montou esse treinamento formando, sei lá, dezenas de pessoas, quase 100 pessoas por todo o país hoje, que estão sendo capacitadas para assumir obras com o método construção celular. Então, é importante aliar, né? Tanto a fabricação quanto pessoas capacitadas para executar, para que a gente consiga disseminar. Isso aí. A gente já vem fornecendo treinamento de fabricação desde 2020, foi quando a gente formou a primeira turma. Então já tem várias pessoas fabricando por todo o país. Falta muito mais ainda, né? Muitas pessoas que já têm fabricando todo o país não atendem o mínimo da demanda que existe hoje. E agora, a gente, além de preparar os fabricantes, a gente está preparando os construtores também, para a gente tentar espalhar o método de uma vez por todas para o Brasil e ajudar o mais pessoas possível. Isso que você falou de atender a demanda, acho que foi ano passado, a gente chegou com um cliente com um projeto que ele ia precisar de 150 mil blocos. Só que eu não consigo produzir 150 mil blocos em um ano. E aí eu fiquei, caramba, e agora? Porque mesmo que junte a minha produção com a sua, a gente não ia conseguir atender esse cliente no prazo que ele precisava. Eu acho. Aí eu cheguei a apresentar orçamento, cheguei a levar bloco, cheguei a fazer tudo, só que aqui com aquele até medo de que o cliente dissesse que eu quero, porque eu ia ter que aumentar minha produção, acho que umas 10 vezes, para poder atender só esse cliente. E a gente não pode ficar na mão de um cliente só, então eu tenho que aumentar mais do que isso para continuar atendendo os clientes da gente e ter aquele cliente na carteira, né? Exatamente. Tem muita demanda, bicho. Muita demanda mesmo. A demanda é muito grande. E agora, para a gente, né, chegar na fase final, é a gente falar sobre os desafios
que você vem enfrentando com a disseminação, com a divulgação do método, né? O que as pessoas ainda não entenderam. E também uma pergunta, antes da gente chegar no nosso quadro 10-10, que é daqui a pouquinho. Eu não vai ter o quadro 10-10 hoje, não. Eu sinto informar, vai ter, já separei as perguntas aqui. Eu sinto informar, mas o quadro 10-10 hoje não vai poder acontecer, porque a gente tá sem pergunta. Não, sócio? Já separei. Eu tinha separado 20, eu tive que sair eliminando. Tô ferrado. Mas uma pergunta que não quer calar. Se o tijolo é mais barato do que o bloco, como é que eu consigo economizar construindo com bloco? Porque isso aí, para mim, essa pergunta aparece todo dia. Todo mundo diz assim, todo dia. O tijolo é mais barato. E aí eu tenho que explicar. Agora eu vou deixar esse papel para você. Joga a bucha para mim. Bicho, eu acho que essa é a minha primeira, eu acho que é a principal missão. Eu acho que é a principal. Tem outras missões, mas essa é o foco. Tanto que lá no nosso canal, de 300 e cacetada vídeos que a gente tem, muitos deles, eu acho que mais de 10% é falando só disso. Só de custo, só de economia, só de benefício. Porque diante de tantas obras que a gente já executou, eu tenho muitos dados de obras que a gente gastou mais, que a gente gastou menos, de obras que pontos e estruturas que a gente consegue economizar mais, que a gente consegue mais benefícios, tipos de obras que a gente não consegue tantos benefícios. Então, sempre que eu posso, eu estou postando vídeos para mostrar às pessoas onde é que a gente consegue ganhar dinheiro, na verdade, economizar na execução, né? Porque é fato que o bloco é mais caro. Em média, 3 vezes mais caro do que o tijolo tradicional. Então, o cara que é leigo, que ele não tem a mente aberta para olhar o contexto, o que é que ele vai fazer para comparar? Ele vai ver quantos tijolos ele vai gastar para construir a casa dele. E quanto o valor é X. Quantos blocos? O cara liga para mim assim, eu já peguei o orçamento aqui, quantos blocos eu preciso para essa casa? Está aqui o projeto. Aí eu disse, tu precisa de tantos blocos. Quando ele vê o valor dos blocos, é em média 3 vezes mais caro do que o valor dos tijolos. É muito caro. Eu não vou fazer com esses blocos porque vai ser muito pior para mim. Só que ele não contabiliza 5 vezes menos de mão de obra que ele vai gastar, porque o nosso método ele é, em média, 5 vezes mais rápido. Eu já consegui quase 10 vezes mais rápido em algumas obras. E também em outras obras mais complexas eu já consegui menos, 3 vezes, 2 vezes mais rápido. Isso. Mas mesmo assim, se você fizer só 2 vezes mais rápido, que é muito difícil de acontecer, você já economiza a metade da mão de obra. Então, contabilizar economia com mão de obra, economia com madeira, que a gente não gasta nada de madeira na execução, velocidade, né? Essa obra que a gente está fazendo no Alphaville, o proprietário lá, ele tem uma necessidade urgente de velocidade por problemas pessoais, familiares dele. Ele precisa fazer a obra muito rápido. Ele precisa se mudar muito rápido. E a gente concluiu a estrutura agora com 3 meses de execução. Caramba. Uma casa de 155 metros quadrados, com uma fundação complexa, com uma elevação de cota. A gente elevou o piso da casa em 1,10 m. Caramba. Então, não é um trabalho fácil, mas com o bloco de concreto celular a gente consegue acelerar muito. O que, se fosse feito com tijolos tradicionais, não ia passar menos de 6 meses para ser feito. Então, o cara tem que contabilizar. Quando você vai comparar se realmente o método de construção celular vai ser eficiente para a sua construção, porque eu admito, tem projetos que ele não é eficiente. Eu mesmo já disse para o cliente, para esse teu projeto aqui, o bloco de concreto celular ele vai onerar. Só que ainda assim o cliente pode olhar pelo lado. Beleza, vai onerar, mas eu vou ter isolamento térmico superior, isolamento acústico redução superior, do peso. Redução de peso, resistência contra o fogo, economizar no ar-condicionado. Isso é benefício. Se o cara quiser redução de custo, tem alguns projetos muito específicos que o bloco vai onerar, vai aumentar em relação ao tradicional. Mas em quase todos os casos, ele vai gerar muita economia. Agora, você só vai conseguir visualizar isso se você calcular tudo. Se você calcular a execução, desde compra de madeiras, mão de obra, argamassa de assentamento, que você gasta mais de 90% a menos em relação ao tijolinho. Então, enquanto você, um dia assentando no bloco, fazendo dezenas de metros quadrados, você gasta 2 sacos de cimento. Se você for fazer essa mesma quantidade com tijolo cerâmico, você vai gastar 20, 30 sacos de cimento. Só aí já gera uma economia imensa, né? E fora todos os benefícios.
que tem gente que, independente de custo, independente se a obra é mais cara ou mais barata, ela quer o bloco de concreto celular pelos benefícios. Conforto térmico, conforto e acústico. Eu mandei para... A gente tá em Recife, eu mandei bloco para Vitória da Conquista, na Bahia, são 1.500 quilômetros. Para vocês terem noção, o frete chegou a ser mais ou menos 50% ou 60% do custo total dos blocos. Mas o construtor veio aqui. Ele falou comigo, negociou, falou tudo. Ele disse, mas eu vou em Recife conhecer a fábrica. Isso vai ser um prazer, venha. Aí ele pegou a caminhonete, saiu de Vitória da Conquista, veio bater em Recife. Aí fechou a compra, disse, eu posso levar na caminhonete? Eu disse, leva aí, você vai levar em cortesia. Ele levou, aí já deixou pago, já deixou o pedido dele feito. Aí eu disse, mas tu veio em Recife só conhecer a fábrica? Ele disse, só conhecer o bloco de perto. E agora eu tô voltando já com o pedido pronto para começar a obra. Ele comprou com a gente 2 ou 3 vezes obras específicas, mas que ele vendeu justamente todas as vantagens. E a pessoa disse assim, não, beleza, eu vou ter um custo a mais de frete, mas pode mandar. Aí depois ele disse, não quer montar uma fábrica aqui não? Eu disse, agora não dá. Difícil. Quanto mais expande, né, maior tempo também você gasta para gerir eu isso. Eu recebo todo dia proposta, não só de todos os lugares do Brasil, mas também do mundo. O pessoal pedindo, Tiago, eu tenho uma casa aqui, vem construir. Onde é? Em Portugal. Eu digo, caramba, complicou. Estados Unidos. Teve um cara que falou comigo para construir uma casa faraônica, uma mansão imensa. Ele mandou o projeto para mim, num deserto lá nos Estados Unidos. Caramba! Ele disse, não tem nada lá. Não tem água, não tem energia, não tem estrutura, nada, meu velho. É selva. Tu faz, eu digo... Vou pensar. Eu digo, eu faço. Eu gosto de desafio. Aí pronto, foi andando. Por algum motivo o negócio não andou, mas ia ser muito complexo um projeto como esse. Então, não tem condições. A gente tem uma fábrica aqui, a gente tem uma empresa aqui, a gente tem um trabalho em andamento aqui, né? Querendo ou não, muita coisa depende de mim, depende da minha cabeça. Na hora que eu saio daqui e concentro minhas forças em outro local, eu deixo de dar assistência ao meu trabalho aqui. Então, tudo indica que vai desandar. Então, a gente que é gestor, que é sócio e administrador de empresas, a gente tem que prezar principalmente pela saúde do que a gente já tem, né? Sim. Se a gente conseguir expandir, mantendo a saúde do que já existe, ótimo. Se não, tem que avaliar se vale a pena. Então, você falou dos desafios, né? Os desafios. Vamos falar dos desafios. Eu vou contar uma história que vai ilustrar muito bem essa questão dos desafios. Quando eu concluí o meu primeiro treinamento, né, o treinamento avançado de construção celular, que eu formei a primeira turma de fabricantes, fora eu, que iria fabricar esses blocos em outros lugares do Brasil, o que foi que eu fiz com esse dinheiro? Eu poderia ter pego o dinheiro, poderia ter feito uma viagem, poderia trocar de carro, poderia comprar roupas caras, poderia curtir a vida, mas não, eu peguei o dinheiro e construí a minha sede. Todo o dinheiro, e não só o dinheiro do que eu ganhei no treinamento, o dinheiro que eu recebi da minha rescisão, porque eu não tinha sido demitido. Eu tinha sido demitido, montei a fábrica no quintal da casa do meu pai, fiz o treinamento, formei alunos, recebi o recurso. Com esse recurso, eu construí a minha sede, que hoje é o nosso showroom. Então eu fiz escritório, eu fiz a minha primeira fábrica no quintal da casa da minha sogra, né, que tem vários vídeos no canal, mostrando lá o comecinho, mostrando etapa por etapa da construção. A construção do muro, a construção tudo, desde a limpeza do terreno. Comecei a limpar o terreno, eu já gravei. Fundação gravei, parede, gravei tudo, velho. Tudo detalhado. Até finalizar. Então foi aí que eu investi esse dinheiro. E por que eu fiz isso? Porque eu precisava documentar passo a passo de como funcionava o método construtivo para provar para as pessoas que não acreditavam. Então, esse foi o primeiro documentário que eu fiz, passo a passo, do começo ao fim, provando como funciona o método, que o método funciona, e no final eu abri custos. Quanto eu gastei para construir foi muito barato. Eu lembro barato. que foi R$450 o metro quadrado. R$448 o metro quadrado. Eu lembro bem. Com acabamento. Uhum. Se a gente for só para a estrutura, só a estrutura que é o que eu faço hoje, né? Fundação, parede e tal, eu gastei 7.800 para subir um duplexzinho de 3x6, 18. 36, 18 embaixo, 18 em cima, 36. 7 mil e pouco.
R$200, mais ou menos. 247, eu acho. R$247 por metro quadrado. Quem é que faz? Hoje não faz, mas na época também não fazia. Na época... É isso que eu ia falar, né? Tipo, hoje... aumentou muito. Aumentou muito. Os custos... A gente comprava cimento a 16, 17, hoje tá 33, 34, 35 Imagina que na época, eu não me lembro exatamente do cube, mas eu acho que era em torno de 1.400, 1.500. Nessa faixa. 1.400, 1.500 o cube. Pra quem... Eita, eu vou ter que explicar o que é cube. Agora é tua vez. Tu devia explicar, né? Cube é o custo unitário básico. Custo unitário básico, é isso que significa. Então, cada estado tem um cube, é por estado, né? Cada estado tem um cube. Quem afere o cube é? Aí é um órgão. Um governamental. Algum órgão afere o cube, que eu não sei qual é, mas você pode acessar lá, cube.org. Bota no Google. Alexa, quem é que afere o cube por região? Você está escutando Hits Different do álbum... Alexa, para. Quase. Eu acho que eu vou demitir, bicho. Não tá ajudando em nada, ela vai ser demitida. As últimas participações dela foram sofríveis. Deprimente, Alexa. Estou decepcionado. Então, o que é que o Cube diz? É uma tabela que você baixa na internet, num determinado órgão que não sei. Atualizado mensalmente. Então pode botar no Google aí, Cube Pernambuco, é aqui onde a gente tá. Quem tá em São Paulo, Cube São Paulo. E aí todo mês esse valor é atualizado, que é o custo básico da construção naquele estado. Para 1 metro quadrado, né? Quanto você vai gastar para construir um metro quadrado? Então, minha casa tem 50 metros quadrados. Você pega aquele custo básico e multiplica por 50. E aí tem as ressalvas, que não está incluso fundação, alguns projeto, licença, taxa. Aí você tem que fazer essa adequação. Hoje, acho que tá uma casa padrão, deve estar R$2.500 o metro quadrado no Cube. Mas se a gente atualizar os custos que você gastou na época, acho que não chega a R$1.000. Então, na época, o Cube era em torno de 1.400, 1.500. Eu me lembro mais ou menos disso. Gastou mais ou menos um terço. E eu gastei 448, um terço. Então, isso foi muito impactante. Foi muito impactante. Muita gente que não acreditava, que dizia, isso não funciona, isso atrasa, o bloco é caro, não sei o que lá. Teve que engolir seco, porque eu provei que o negócio funciona. E eu então abri prazo, tem lá vídeo mostrando de prazo, foi 7 dias para a gente subir o sobrado, abri custos, e um dia a gente fez o muro. Então é muito rápido fazer muro, tá lá gravado passo a passo, detalhe por detalhe, como foi a execução. Então esse episódio foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, foi pegar o dinheiro, todo o meu dinheiro que eu tinha da rescisão, e todo o dinheiro que eu consegui faturar na primeira turma do treinamento, investir na minha sede. É uma pergunta importante. E tua esposa deixou? Cara, a minha esposa... Ela apoiava já. A minha esposa... Eu não sei o que ela tem, mas ela confia muito em mim. Né? Se fosse eu, não confiava tanto assim. Né? Eu não tenho uma cara... Eu tenho umas ideias malucas de vez em quando que tem que puxar o freio. Mas ela confia muito em mim. Aí ela fechou os olhos e vai. Eu disse, tô pensando em fazer isso, assado, mas será que vai dar certo? Fez umas 2 perguntinhas, será que vai dar certo? Será que é seguro? Não, mas eu vou assim, assado. Beleza, vai lá. A minha mais precavida, ela diz assim, vista só metade, guarde metade. Dê um jeitinho para ser só metade. Pois é. Mas a minha também me apoia muito e confia bastante, né, nos sonhos, nos projetos. Mas ela é mais precavida. Então ela sempre diz assim, não, vá com calma, tira o pezinho um pouquinho do acelerador. Eu acho que minha esposa, no começo, ela não confiava tanto. Ela começou a dar corda e viu que estava dando certo e acabou... Na hora que eu fizer uma merda grande, aí ela diz, eita, agora eu não vou mais confiar não, mas por enquanto tá dando certo, então não mexe em time que tá ganhando. Aí, o que aconteceu? Depois que eu terminei esse projeto, construí minha sede, que tinha lá tudo documentado, detalhe por detalhe, se o cara chegasse para mim e dissesse, não, mas isso é caro, eu digo aqui, quanto eu gastei. Eu podia provar que funcionava. Não, mas demora, olha aqui, o tempo que eu usei. Não, mas é difícil, olha aqui como eu assentei bloco. Olha aqui, eu tinha tudo... Todas as informações, todos os vídeos para provar que era bom, que era rápido, que era eficiente, que agregava muito valor à construção. E de quebra, eu tinha uma fábrica. A minha primeira fábrica, onde eu comecei produzindo 15, depois 20, 30, eu cheguei a produzir 35 naquele espacinho. Era um espacinho mínimo, velho. 50 metros quadrados ou era 60, era 6,5 por 10, eu acho. 65 metros quadrados. Era muito pequeno. Com 200 blocos, a gente enchia a frente toda, não dava nem para andar. Não dava nem para andar lá dentro. Mas a gente abasteceu um monte de obra dali. Fiz vários muros, fiz galpão dali, fiz kitnet dali. E foi a partir dali
que a gente começou a crescer, começou a espalhar o método. E se eu não tivesse feito aquela primeira obra, até hoje, o meu maior desafio, que foi o que você falou, seria provar que o nosso método funciona. E por causa daquela obra, eu não só consegui provar, como consegui abrir um grande mercado para continuar fazendo isso todo mês. Show de bola. Então, todo mês a gente pega obra nova, a gente faz uma obra melhor, mais rápida, mais eficiente, gastando menos. E quem não acredita, é só entrar no nosso canal e ver lá ao vivo que a gente faz exatamente. Ou melhor ainda, contratar. Se quem estiver perto, contrate. Se estiver longe, a gente assiste. A gente dá um jeito de ver o que pode fazer. Bom, pessoal, se deixar, a gente vai conversando aqui até amanhã de manhã, mas a gente sabe que o tempo é limitado, é finito, então não dá pra gente ir conversando até amanhã de manhã. Quer fazer o resumão ou eu faço? Faça o resumo, você que é bom de resumo. Então vamos lá. Você tem a cara do resumo. Bom, então vamos lá. A gente conversou hoje sobre o método de construção celular, blocos de concreto celular, que são blocos bem disruptivos. O concreto celular em si não é novo, porém essa aplicação, essa forma é uma coisa nova, é uma coisa inovadora, é bem disruptivo, só que é o que traz hoje de melhor para a construção de paredes de vedação do mercado, seja qual for o método construtivo que você for comparar. Não é porque a gente que faz e trabalha, não. É porque a gente consegue comprovar que realmente é a melhor opção. São blocos que têm o melhor isolamento térmico, o melhor isolamento acústico, são blocos resistentes ao fogo, são blocos leves que também fazem com que diminuir o peso da construção em si. Então, te possibilita economizar no aço, embutir a infraestrutura elétrica, a infraestrutura hidráulica, que a gente abordou pouco isso. Mas conforme você vai construindo as paredes, você já vai deixando embutido ali a infraelétrica hidráulica. Permite que você economize com madeira, embutindo toda a tua estrutura de pilares e vigas. Além disso, você está colaborando com a sustentabilidade, porque você está derrubando menos árvore, emitindo menos CO2 e tirando o isopor e outros componentes que ficariam ali para esperar degradar e estão sendo reutilizados. Então, com base nisso, a gente também falou sobre como você pode construir, como você pode economizar, né, utilizando essa tecnologia que está à disposição, não só aqui hoje onde a gente está em Pernambuco, mas está à disposição já em vários locais do Brasil e do mundo, e você pode ter acesso, né, tanto aos blocos quanto a construtores que sabem trabalhar com os blocos e assim fazer uma obra de qualidade, uma obra primeira linha, beleza? Bom, se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, deixa o seu like, compartilha aí com seus amigos. Acredito que a gente não falou muito termo técnico, só acionou 2 vezes, né? Então, dá para todo mundo entender. Mas calma, não vai embora, porque chegou a hora mais esperada. Tchau, pessoal. Acabou. Até mais. Ainda não acabou. Então, vamos para o nosso quadro 10-10, que são 10 perguntas rápidas que devem ser respondidas em até 10 segundos com a primeira coisa que vier na mente. Mas vê só, tu sabe que eu não sou um cara rápido, porque eu sou lento, né? Aí eu vou ter que ficar só... tu sabe que eu sou lento. Próximo. Né? Então, esse negócio de pergunta, eu sou bom para perguntar, para responder, meu Deus do céu. Bom, vamos lá, vamos começar. Manda ver. O que é que você responde quando o cliente diz, mas o tijolo é mais barato? Eu digo, rapaz, o que eu respondo é, eu vou lhe provar que ele não é, mas a vontade que dá é pegar meus vídeos e assista aqui, danado, de novo. Esquece o Netflix, vai assistir meu canal. O que fazer quando o cliente diz isso tudo por uma RT ou isso tudo por um projetinho? A vantagem é que eu não faço projeto, né? Então, quando o cara diz, projeto tá caro, eu digo, é com você e o projetista, tá aqui o contato. Direciono. Mas e quando o cara fala isso tudo por uma ART? Aí o que é ART? Não, daí fica para outro episódio. 6 anos de faculdade, tá? Onde você estava com a cabeça quando decidiu virar engenheiro? Essa é clássica. Quando a gente entrevistar engenheiro, tem que perguntar. Tem que perguntar. Para falar a verdade, eu não queria nem ser engenheiro civil. Eu trabalhava com eletrônica e eu queria ser engenheiro mecatrônico. Entrei em civil para migrar depois e acabei me apaixonando e hoje virei essa porcaria que eu tô aqui. Uma curiosidade que eu também, na época, pensava em fazer mecatrônica, sabia? Aí eu inscrevi em civil, aí eu disse, não, depois se eu não gostar eu mudo, mas ficamos já. Caiu no conto da civil, coitado. Pois
Aí qual foi eu não sei se a gente falou no episódio, mas qual foi a inspiração para o seu produto? A inspiração para o meu produto era querer construir minha casa. Foi citado. Eu queria construir minha casa e não conseguia, então... E qual foi o pior momento, e isso também a gente falou, mas qual foi o pior momento que você pensou, rapaz, eu vou desistir de tudo, não dá? Cara, quando eu peguei o meu primeiro projeto, tomei um prejuízo grande, o cliente ficou insatisfeito, não consegui terminar a obra, eu digo, e o primeiro foi um caos, velho, foi um caos. E eu pensei muito em desistir. Mas o que é que hoje te deixa muito feliz com o seu trabalho? Cara, o que me deixa feliz é ver a felicidade das pessoas. O que me deixa feliz é ver as pessoas felizes. Os clientes felizes, os alunos felizes, todo mundo que utiliza o método, que diz, Tiago, que ideia genial, que fica encantado, que fica entusiasmado como eu fico com o método. Então, isso me deixa muito feliz, ver que uma pessoa acende tanto a luz quanto eu acendo quando eu trabalho com esse negócio. Massa, massa. E o que você diria para alguém que quer fazer parte desse movimento que a gente está criando? Então, primeira coisa, bicho, tem que fazer os treinamentos de construção celular. Se você quer aprender a construir, agora a gente tem um treinamento direcionado para construtor. Se você quer aprender a fabricar, a gente tem um treinamento direcionado para fabricante. Então, manda um e-mail, que embaixo na descrição tem o nosso contato e a gente vai tentar ajudar. Qual é a sua maior dificuldade no seu negócio? Maior dificuldade? Cara, tempo. Porque eu sei o que fazer, eu sei como fazer, mas eu não consigo atender a quantidade de pessoas que me procuram. Então... E às vezes não dá para... Só se a gente tivesse um clone para delegar. Eu queria me clonar, mas já que não pode, então eu me viro nos 30. E agora as duas últimas. Você vende fiado? Rapaz, fiado só amanhã, né? Fiado mas você já levou ferro? Caramba, pra obra eu levei. Se for ferro pra obra, eu levei. Se for no duplo sentido, aí eu tô fora. Isso aí. Bom, pessoal, foi isso. Agora, só reforçando, se inscreve, curte, compartilha. Foi um prazer a gente ter essa conversa hoje com o Tiago Melo, inovador e criador do método construção celular. Então, se tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Segue a gente também no Insta e até a próxima. Show de bola. Tamo junto. Mais um pra conta.